Olá, boa tarde a todos. Para iniciar a tarde do nosso segundo dia, contaremos com a palestra intitulada Potencial antihipertensivo do ferulato de etília, do professor Dr. João Paulo Jacob Sabino, da Universidade Federal do Piauí. O professor João é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista, Júlia de Mesquita Filho, e doutor em Fisiologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, além de professor na Universidade Federal do Piauí, coordena o programa de pós-graduação multicêntrico em Ciências Fisiológicas, atuando em pesquisa sobre fisiologia cardiovascular, respiratória e do exercício. Professor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E agora vou deixar você à vontade. Você está me ouvindo? Letícia, não é isso? Isso, tá sim, tá tudo certo, professor. Tá bom. Primeiramente, agradecer o convite, né? É a primeira vez que eu uso esse sistema aqui. Eu continuo apresentando, eu posso abrir o PowerPoint aqui tranquilo que vai ficar para vocês, né? Qualquer coisa você fala aí, tá bom, Letícia? Tá certo, pode botar no modo apresentação, professor. Já tá aparecendo pra gente. Tá, tô colocando o modo apresentação. Foi? Apareceu? Apareceu, tudo certo, pode ficar à vontade. Ótimo. Primeiramente, mais uma vez, agradecer o convite, né, do professor João Henrique, para fazer essa breve fala aqui para vocês, nesse sexto simpósio integrado de nutrição e atividade física, né? Eu vou falar um pouco sobre o que a gente está trabalhando aqui no momento, mais especificamente a respeito de uma dissertação de mestrado que foi defendida por uma aluna aqui do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, tá bom? Então a ideia é falar um pouquinho do potencial antihipertensivo do ferulato de etila. Mas antes da gente falar efetivamente da hipertensão, né, é importante a gente lembrar qual que é o objetivo do controle da pressão, né? A pressão a pressão arterial visa permitir uma adequada perfusão tecidual, ou seja, a levada de nutrientes, levar nutrientes e oxigênio para os diferentes tecidos do nosso corpo, tá bom? Letícia, se acontecer alguma coisa, você me liga aqui para eu saber se cair ou não. Estão me ouvindo, né? Que eu estou só com um computador. Posso seguir? Pode sim, professor, à vontade. Deixa eu só confirmar. Pode seguir sim, beleza. Obrigado. Ótimo. Então, como eu estava dizendo, permite a adequada perfusão tecidual no intuito de manter a homeostasia dos diferentes tecidos do nosso corpo, né? E esse controle da pressão arterial, ele está ligado também ao nosso sistema nervoso, professor, né? Mais especificamente ao sistema nervoso autonômico, professor, que é esta parte aqui dessa figura. Professor, oi. O senhor fechou a apresentação que estava aberta. Eu fechei? Foi. Obrigado. Você vai ter que apresentar novamente. Tá, obrigado por avisar. Cadê o trem? Tá apresentando de novo? Agora sim. Pode passar, vou voltar. Isso. Tá, vocês estão vendo uma figura que aparece controle da pressão, sistema nervoso autônomo? Não, tá na primeira tela do slide ainda. Tá na primeira? E agora? Não, não está passando. Tá, peraí. Deixa eu da mesma forma que você estava fazendo antes. Eu nem percebi que eu parei de apresentar, não. Deixa eu tirar essa aqui. Vou remover do estúdio e vou colocar de novo, tá bom? Tudo bem.
Compartilhar. Adicionar o Google Slide, não. Você não tem slide, está dizendo. Arquivo. Compartilhar a tela. Eu estou indo no lugar errado. É a falta de hábito com esse sistema aqui, viu, pessoal? Peço desculpas aí, mas vai dar tudo certo. Enfim, compartilhar. Vou ocultar. Estão vendo agora? Alô? Professor, o senhor colocou a apresentação e removeu. O senhor tem que colocar para compartilhar sua tela. Aí abrir a apresentação e não precisa mais para fazer nenhum outro clique. Tá, eu compartilho a tela. Isso. Coloca em tela cheia e pode continuar. Tela inteira, não é isso? Isso. Pronto. Que aí agora eu espero que dê certo. E agora? Está carregando. Correto. Está funcionando agora. Pode continuar, Que bom. à vontade. Posso tirar esse ocultar aqui, né? Não vai Pode. sumir, não. Pronto. Belezinha. Então, como eu estava falando, né, que a pressão tem a função de permitir adequada... O controle da pressão tem o intuito de permitir adequada perfusão tecidual, né? E essa adequada perfusão tecidual, ela está intimamente ligada com a participação do sistema nervoso autônomo, né? Tanto o sistema nervoso simpático como parasimpático. Do lado direito dessa imagem, a gente consegue ver os neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. Eu coloquei, foi já mesmo de propósito, justamente porque a gente trabalhou meio que antagonizando esses receptores para tentar entender qual seria o mecanismo de ação do ferulato de etila, que a gente vai ver ao longo da apresentação. Então, nós bloqueamos tanto os receptores nicotínicos, como muscarínicos e adrenérgicos, tá bom? Justamente por saber que esses receptores estão envolvidos no controle da pressão arterial via sistema nervoso autônomo, e a gente queria entender se o efeito do ferulato se dava por meio desses receptores, tá? Mas voltando a falar de controle da pressão, eu vou falar muito rapidamente disso aqui, só para intuito mesmo de introduzir e familiarizar, para muitos aí já devem ter familiaridade com isso, né? O principal mecanismo de controle da pressão é o mecanismo reflexo de controle, chamado de baroreflexo, né? Aqui nós temos os núcleos que estão presentes no bulbo, né? NTS, VLM, eu não vou entrar em detalhes, na região da geradora de atividade simpática e a RVLM e núcleo ambíguo da atividade parasimpática, mas de uma maneira bem simples mesmo, né? Com o aumento da pressão, o que ocorre? Esse estímulo, esse aumento da pressão é detectado pelos baroreceptores na artéria aórtica e no seu carotídeo, e esse estímulo, então, é interpretado por esse conjunto de núcleos aqui, né? E vai promover como resposta o quê? Aumento da atividade parasimpática do coração, paralelamente uma redução da atividade simpática, né? Como a gente pode ver que nós conseguimos ver os neurotransmissores, né, sendo liberados, e aqui a gente tem meio que uma inibição do sistema nervoso simpático, com o intuito de tentar reduzir a pressão e levá-la para a sua normalidade. Resposta oposta é observada com a diminuição da pressão. Eu não estou conseguindo ver o chat. Se alguém escrever alguma coisa e quiser comentar, eu falo, tá bom? Pode ir abrir o microfone e falar. Eu vi que entrou alguma mensagem, né? Comunicação, a redução da pressão arterial, nós temos, então, agora uma resposta oposta. Um aumento da atividade simpática, tanto para o coração quanto para os vasos sanguíneos, e uma redução da atividade parasimpática. Um outro reflexo importante também é o quimiorreflexo. Ele é ativado em situações de grande perda de volume, né, ou de perda de redução do volume da pressão arterial, ou dos níveis de oxigênio, CO2, alteração nos níveis de oxigênio, um aumento de CO2, né,
redução dos níveis de oxigênio e alteração do pH. Eles também nós temos quimioreceptores centrais e periféricos, mas aqui essa figura ilustra os periféricos, né? Como produto final dessa estimulação, nós vamos ter uma situação de hiperventilação, de aumento da pressão arterial, em decorrência de uma severa vasoconstrição, porque a resposta clássica observada com a ativação do quimiorreflexo é uma bradicardia, justamente porque o coração, em situações de falta de oxigênio, não faria sentido ele trabalhar mais nessa condição, né? Então, introduzi muito brevemente a questão do controle da pressão arterial, chamando a atenção que nesse controle da pressão arterial se destaca o sistema nervoso autônomo, né? E os seus principais receptores do sistema nervoso autônomo. Mas quando a gente fala numa situação de aumento da pressão arterial, esse aumento da pressão está diretamente associado com a perda dessa capacidade de regular a pressão arterial. E esse aumento da pressão arterial, se mantido, não for controlado, né, isso vai ser associado com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico e, consequentemente, aumento da morbidade e da mortalidade prematura desses indivíduos. Uma característica importante também é que os homens, quanto mais jovens, eles já têm uma predisposição maior a desenvolver a hipertensão arterial do que as mulheres, tá bom? E a hipertensão ela pode ser de duas formas, hipertensão primária e a hipertensão secundária. A primária, também conhecida como hipertensão essencial, ela tem origem desconhecida, ou seja, são vários fatores que vão estar alterados e a soma desses fatores leva ao desenvolvimento da pressão arterial. E ela é a mais predominante na nossa sociedade, enquanto que a secundária, ela tem uma causa identificável, né? Você consegue, por exemplo, um problema, alguma doença renal que desencadeia o desenvolvimento da pressão arterial. Mas o que elas têm em comum, como eu já estava falando anteriormente, né? É justamente essa alteração no sistema nervoso autônomo, tá bom? Então, os dois tipos de hipertensão está acompanhado com uma alteração nessa regulação da pressão arterial realizada pelo sistema nervoso autônomo, onde a gente observa um aumento da atividade simpática e uma redução da atividade parasimpática. Eu coloquei essa figura justamente que ela faz parte ela está uma figura adaptada desse artigo aqui recente do nosso laboratório, onde o Samuel e a Brenda são os primeiros autores e desenvolveram essa revisão. E nesta revisão a gente trata justamente de um outro fator que está envolvido nesse aumento da atividade simpática na hipertensão arterial, né? Esse é que citocinas inflamatórias e espécies reativas de oxigênio, por atuarem também no sistema nervoso central, poderiam, consequentemente, estimular mais o sistema nervoso simpático e, dessa forma, também contribuir para um aumento da atividade simpática e, consequentemente, também da hipertensão arterial. Tá bom? Então, esse é uma linha de pensamento que atribui a hipertensão que está correlacionada com uma inflamação moderada contínua ao longo do processo do desenvolvimento da hipertensão. Aqui uma breve contextualização epidemiológica, né? Que no mundo, atualmente, há cerca de 1,3 bilhão de pessoas com hipertensão arterial. O surgimento, desenvolvimento e a manutenção de outras doenças cardiovasculares e metabólicas nessas indivíduos, né? E a maior faixa de pessoas que desenvolvem a hipertensão, elas estão na faixa de 65 anos, que é em torno de 60% a 70%, né? Tudo bem? Isso causa 9,4 milhões de mortes no mundo por ano, e 80% desses pacientes não atingem os níveis desejados de pressão, dentre eles cerca de 30 sofrem de resistência ao tratamento antihipertensivo, né?
Então, o que já mostra a necessidade de desenvolvimento de novos compostos que possam associar aos tratamentos já existentes e contribuir de alguma maneira para a redução da hipertensão. Eu trago um dado aqui do Piauí, né, que aproximadamente 572 mil pessoas foram cadastradas no sistema SUS, né, e em 2019 foram contabilizadas 2.145 internações. Apenas só para a gente dar uma visão da influência negativa dessa doença na sociedade, né? Isso, consequentemente, tem um custo que vem progressivamente aumentando ao longo dos anos, né? Como vocês podem observar aqui, em 2005 foi 400 milhões de dólares, em 2018 já subiu para 523. Nesse intuito ainda de tentar melhorar a qualidade de vida e, paralelamente, prevenir também novos casos, a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial em 2025 diminuiu rigorosamente o valor de referência para o diagnóstico e tratamento, né? Onde foi considerado o indivíduo pré-hipertenso a partir da pressão arterial sistólica de 120 e a pressão arterial diastólica de 80, tá bom? Então, nesse intuito, assim, está se tornando mais severo, com o intuito até de tentar melhorar essa condição, uma vez que tem pessoas que têm dificuldade de adesão ao tratamento ou que não respondem aos tratamentos existentes. E é justamente esse público que não responde aos tratamentos existentes que tem levado a comunidade científica a procurar novas abordagens que possam contribuir para o tratamento da hipertensão, né? E, nesse sentido, nosso laboratório iniciou o estudo do ferulato de etila, né? Ferulato de etila, que ele é encontrado em alimentos de origem vegetal, como brócolis, maçã e trigo, né? Ele é derivado do ácido ferúlico e ele tem sido objeto de estudo no nosso laboratório porque ele tem algumas características importantes, assim, que nos levou a hipotetizar que ele poderia contribuir ou ter algum efeito benéfico no tratamento da hipertensão. Só que, para isso, a gente precisava descrever, primeiramente, seu mecanismo de ação, né? Então, uma característica importante do ferulato de etila é a sua lipofilicidade, ou seja, que ele tem uma boa permeabilidade à membrana celular, inclusive atravessando a barreira hematoencefálica, e alguns estudos já demonstraram que ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, inibidor de doenças neurodegenerativas, proteção contra raios ultravioleta, a ação antimicrobiana, e essa ação antihipertensiva não estava descrito na literatura, né? E devido ao link que eu fiz para vocês da inflamação com a hipertensão arterial, isso nos levou, então, a estudar, olha, se ele tem ação anti-inflamatória e a hipertensão é uma situação onde existe uma inflamação moderada e essa inflamação moderada contribui para a atividade simpática e a atividade simpática atua diretamente aumentando a pressão e também aumentando os prejuízos para o indivíduo que está numa condição de hipertensão arterial, nós resolvemos avaliar qual seria o efeito desse composto que já apresentava atividade anti-inflamatória, mas não se sabia qual seria a sua ação na pressão arterial, com mais foco ainda, com maior interesse em estudar essa resposta nos indivíduos, ou como não, talvez não a palavra certa não seja indivíduos, mas nos ratos hipertensos. Vocês estão ouvindo ainda? Estão aí? Estou falando e eu deveria ter colocado aqui mas pelo jeito está tranquilo, né? Letícia? Posso seguir? Sim, professor, pode seguir à vontade. Vou ficar achando que eu estou falando sozinho.
Pode seguir, professor, à vontade. Não está ocorrendo nenhum problema. Deu certo? Olá, Sim. pessoal. Vocês estão me ouvindo? Alô? Sim, professor, estamos lhe ouvindo. Professor, estamos lhe ouvindo. Beleza, vou continuar lá então. O modelo que nós utilizamos foi o de rato espontaneamente hipertenso, certo? Ele foi desenvolvido em 1990 por Akamoku e Aoki. É um modelo animal que melhor simula a hipertensão arterial primária, né? Ou seja, aquela hipertensão que eu já relatei no início lá, né? Que é a mais prevalente, que é por causas por múltiplas razões do desenvolvimento dela. E esse modelo é utilizado em diferentes estudos, né? Estudos de regulação autonômica, função cardiovascular, renal, intervenções terapêuticas e genética. No entanto, a maioria dos estudos eles são extensivamente conduzidos em macho, né? O que contribui para uma disparidade na compreensão da hipertensão em fêmeas. Por isso, nesse estudo, a gente também buscou contribuir, né, no estudo das fêmeas, né, justamente para tentar contribuir com essa lacuna que acaba acontecendo devido a um reduzido número de estudos em fêmeas. Assim, então, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito agudo do ferulato de etila sobre parâmetros cardiovasculares de fêmeas Wista e SHR, bem como investigar a participação de receptores autonômicos no seu mecanismo de ação. Esses dados que eu passo a apresentar agora, eles foram desenvolvidos pela Francisca Valdirene Nunes, né, no seu mestrado. Hoje ela está no doutorado aqui no programa de ciências farmacêuticas. Então, agora eu passo a apresentá-los para vocês, né? Os objetivos específicos foi avaliar a influência da administração do ferulato de etila sobre a pressão arterial e frequência cardíaca de ratas Wista e SHR, avaliar a participação dos receptores muscarínico, beta-adrenérgico, nicotínico, bem como também avaliar o papel ou a participação da oxonitosintase nesse processo. A média de peso dos animais ela variou de 250 a 350 gramas. 48 horas antes de se iniciar a canulação da artéria femoral, era feito um esfregaço vaginal para detectar em qual fase do ciclo estral essas fêmeas se encontravam. Se elas estivessem entre diéstro e metaéstro, elas passavam para o procedimento de canulação da artéria femoral 48 horas antes, tá bom? E aí, então, passava por um período, fez o esfregaço vaginal, canulação, anestesia e canulação das artérias femorais. Então, aqui tem um resumo do nosso protocolo experimental. Teve um período de aclimatação de 60 minutos. Caso houvesse necessidade, esse período era estendido, dependendo de algum estresse no animal, isso pode acontecer, né? Aí aumenta o período de aclimatação. Depois que o animal estava aclimatado, o registro basal de mais 30 minutos. Aí era administrado o veículo, né? E depois era seguido por 3 doses de ferulato de etila com intervalo de 20 minutos entre as doses. E ao final também, novamente, se administrava nitroprusiato para confirmar que durante toda a administração das drogas aqui, a artéria venosa, a veia, ela estava disponível, funcionante para a administração de drogas. Então, essa figura aqui, ela ilustra nossos traçados representativos, né? Agora eu mostro apenas esses traçados, mas no artigo tem todos os traçados representativos de todos os grupos, tá bom? Então, a gente consegue observar na parte superior, né? As duas linhas superiores, elas trazem os traçados representativos dos animais Wista,
né, na condição basal, após a administração do veículo e a administração da dose 7,5, 15 e 30. A mesma coisa ocorre aqui no SHR após a administração 7,5, 15 e 30. Tá bom? É nítido que nós conseguimos observar uma queda significativa da pressão e da frequência nas doses de 15 e 30, como vocês conseguem observar aqui nos valores médios agora, né? Primeiramente, eu sempre vou mostrar os dados dos animais normais, seguidos dos animais hipertensos. Então, esse primeiro slide aqui é apenas o efeito agudo ferulato, sem de etila, sem administração de algum antagonista, certo? Então, fica claro, é muito evidente que o ferulato de etila promoveu uma redução da pressão arterial e da frequência cardíaca, uma redução significativa nas doses de 15 e 30 miligramas por quilo de ferulato de etila. A mesma coisa nós observamos na administração de ferulato de etila nos animais SHR. Também houve uma queda significativa nas doses de 15 e 30, tanto na queda significativa na pressão e na frequência cardíaca. Então, após a gente caracterizar que o ferulato de etila promovia uma queda da pressão e da frequência, nós tentamos determinar por qual mecanismo, quais seriam os possíveis mecanismos de ação do ferulato de etila. Aí, para isso, então, a gente começou a administrar anteriormente ou previamente à administração do ferulato de etila alguns antagonistas, né? O primeiro antagonista que a gente usou foi a atropina, com o intuito de bloquear, então, os receptores muscarínicos. E quando a gente analisa o resultado, a gente consegue observar que nos ratos UISTA, a atropina bloqueou tanto totalmente a queda na pressão arterial, como também a queda na frequência cardíaca. Essa movimentação aqui, ela não foi significativa quando comparado, não foi diferente do controle, tudo bem? Então, mostrando que o mecanismo pelo qual o ferulato de etila nos animais normais induzia hipotensão e bradicardia, esse mecanismo dependia dos receptores muscarínicos, envolvia, né, a ação do ferulato provavelmente via receptores muscarínicos. Quando a gente vai para os animais SHR, a gente observa um bloqueio total também na frequência cardíaca, ou seja, não houve mais a bradicardia observada, e houve uma atenuação na pressão arterial, quando a gente compara as doses de 15 e 30, né? Se a gente observa aqui, ó, a dose de 15 e 30 do animal, SHR, que recebeu só ferulato de etila, você consegue observar bem que o pico de queda foi de aproximadamente 40 milímetros, e aqui ele não passa, a média não passa de 20, depois que nós bloqueamos com a atropina. Então, a atropina no SHR, ela bloqueou totalmente a queda da frequência e parcialmente a redução da pressão arterial. Então, como a gente não conseguiu bloquear totalmente essa queda na pressão arterial com a atropina nos animais SHR, e também para ver se o ferulato de etila tinha algum outro, se parte do efeito do ferulato de etila envolvia os outros receptores do sistema nervoso autônomo, né, presentes no sistema nervoso autônomo, nós fizemos também a administração prévia do atenolol antes do ferulato de etila. E o que nós observamos que no ISTA, o atenolol não impediu a hipotensão, nem a bradicardia, tudo bem? Então, indicando que o efeito do ferulato de etila no ISTA não envolvia os receptores beta. Quando a gente observa a ação do atenolol nos animais SHR, a gente passa a observar que houve uma redução significativa aqui na bradicardia, mas novamente a hipotensão permanece, certo? Permaneceu nesses animais hipertensos. Então, continuamos ainda não conseguindo bloquear totalmente a queda da pressão arterial nos animais SHR. Partimos então para o hexametônio. E o hexametônio, ele também conseguiu atenuar significativamente a hipotensão
nos animais uísca e tanto na pressão quanto na frequência. Quando a gente vai para o SHR, o hexametônio bloqueia a bradicardia, mas também falha em bloquear a hipotensão, ou seja, nós ficamos ainda, após o bloqueio muscarínico com atenolol e hexametônico, então nós bloqueamos os receptores muscarínicos, receptor de beta, receptor nicotínico, nós não, apenas os receptores muscarínicos conseguiu atenuar a queda da pressão arterial nos animais SHR. Embora o hexametônio e o atenolol consiga atuar na bradicardia, atenuar a bradicardia nos animais SHR. Então, o último protocolo que nós realizamos foi o de bloquear a oxonitrosintase por meio da administração prévia de L-NAMI, com o intuito de tentar impedir, né, se houvesse alguma ação via óxido nítrico, uma vez que a gente bloqueava os receptores autônomos, que é mesmo assim, sem ter queda na frequência cardíaca, nós continuávamos vendo uma queda na pressão arterial nos SHR. Isso nos levou a achar que o ferulato de etila poderia ter alguma ação via óxido nítrico, causando vasodilatação, o que explicaria, né, a permanência da hipotensão nos SHR quando a gente fez o bloqueio com hexametônio, atenolol e atropina. Mas, para nossa surpresa, infelizmente, também o bloqueio prévio com L-NAMI não impediu a queda da pressão e da frequência cardíaca nos animais SHR. O L-NAMI a gente administrou apenas nos animais SHR, tá, pessoal? Como a gente já havia fechado o bloqueio dos uísca com a naotropina, né, nós optamos por fazer o bloqueio da oxonitrosintase apenas com L-NAMI. Apenas com L-NAMI nos animais SHR. Assim, a gente pode concluir que o ferulato de etila é capaz de induzir hipotensão e bradicardia em ratos uísca e SHR. E, além disso, esses achados sugerem que o mecanismo de ação envolve, pelo menos em parte, os receptores muscarínicos, tá? Não podemos esquecer que tem uma pequena mecanismo de ação na hipotensão, né? Porque quando a gente pensa na bradicardia, atenolol ou seja, receptores betas e os nicotínicos têm uma parcela importante de ação, né? Dessa forma, o ferulato de etila se apresenta como um potencial candidato para o desenvolvimento de uma nova ferramenta farmacológica antihipertensiva. Essa última afirmação ela é um pouco, como se diz, audaciosa, né? Mas para que nós tenhamos mais elementos para propor essa possibilidade, né, de uma nova terapia antihipertensiva, nós temos algumas perspectivas ainda, né? É tentar concluir o mecanismo de ação do ferulato de etila em ratos SHR, realizar experimentos de reatividade vascular para ver qual seria o efeito do ferulato de etila também nos vasos, iniciar um estudo subcrônico, né, com tratamento subcrônico por via oral com ferulato de etila para ver se a administração oral por 7 dias, 14 dias, promoveria também nos animais SHR algum efeito benéfico sobre a pressão arterial, bem como também nanoencapsular o ferulato de etila para tentar potencializar o efeito do ferulato de etila, né? Porque se a gente observa o efeito da administração intravenosa, ele foi muito rápido ali, né? E como a Valdirene é aluna das ciências farmacêuticas, nós temos a parceria com a professora Ercília, que é especialista em nanoencapsulamento. Então, a proposta do doutorado da Valdirene é justamente seguir trabalhando com ferulato de etila, mas agora na forma nanoencapsulada, tá bom? Então, eu agradeço o convite e é isso. Parabéns, professor. Nós que agradecemos o convite. Nós temos uma pergunta no chat,
que é como a disponibilidade e o metabolismo influenciam seus efeitos farmacológicos. Tá. Como a disponibilidade e o metabolismo? Isso é uma boa pergunta. Quem perguntou? Foi a Yasmin. Yasmin, é uma boa pergunta isso aí, e até foco da própria Valdirene continuar justamente fazer essa análise, tá bom? De como está esse processo metabólico de absorção e tudo, de disponibilidade. Se você observar, ali nós temos só 60 segundos, né? Embora tenha uma resposta bacana, muito drástica, né? Mas ela dura 60 segundos. Então, a nossa ideia é justamente para tentar prolongar esse efeito, justamente nanocapsular, e esse vai ser o doutorado dela, porque a gente queria, primeiramente, ver se esse composto tinha um efeito antipertensivo, tentar entender por qual via era, né? Só que vocês, alguém aqui deve ser mestrado, vocês sabem como é rápido o mestrado voa, né? Então, não dava para a gente fazer tudo, e aí, então, a gente tem uma ideia de qual seria o mecanismo de ação, e agora a gente vai investir justamente nessa parte, tá bom? Da disponibilidade do composto, tentar prolongar e visando a via oral, né? Agora, porque é a via mais adequada para um tratamento. Temos outra pergunta também do professor João. Ele parabenizou o senhor pelo trabalho e perguntou quais seriam os objetivos do encapsulamento da substância, se melhoraria a farmacocinética. Essa é a nossa ideia, João, essa é a nossa ideia. E justamente melhorar essa farmacocinética, justamente para que a gente consiga prolongar esse efeito após a gente fazer a caracterização, né? Aí já entra a minha parceria com a professora Ercília, que tem toda essa expertise de nanoencapsular e tudo, né? Eu já sou mais fisiologista do que farmacologista, né? E a Valdirene é das ciências farmacêuticas, então a nossa ideia é seguir nesse caminho. Mais alguma dúvida? Mas tem estudos já mostra que a toxicidade não tem toxicidade desse composto, é tranquilo trabalhar com ele, mas a gente está, como eu coloquei lá, aquela frase final, ela é um pouco ambiciosa, né? Mais para fazer um fechamento, mas tem todas aquelas perspectivas que a gente precisa vencer antes de chegar a propor mesmo, enfim, a confirmar que ele tem essa capacidade e ela vai se prolongar por mais tempo. Bom, eu acho que a gente só tem a parabenizar o senhor e agradecer pela oportunidade. Acho que foi um momento muito enriquecedor para todos. E acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Então, realmente só agradecer, professor, pela sua disponibilidade e por estar com a gente nessa tarde. Tá bom, eu agradeço o convite, agradeço ao João aí, desejo, hoje é o último dia, né, do evento de vocês, e sempre bom contribuir aí com a UFPE, que sempre contribui aqui comigo também. Um abraço a todos, até mais. Obrigada, professor, até mais. Valeu, tchau.